és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche o meu coração do amor que faz mudar o mundo. Santo, és incomparável, és inigualável. Abre os meus olhos, Senhor, mostra quem tu és e enche. Volta, por favor, o trecho anterior, amados. Mídia. Abre os meus olhos, Senhor. Abre os meus olhos, Senhor. Que olhos são esses? Senão os olhos espirituais, os olhos do coração. Eu tenho uma oração hoje no meu coração por você e por mim. Pai amado, em nome de Jesus, eu te peço que os nossos olhos espirituais sejam abertos, de cada um aqui presente e de todo aquele que vai assistir no futuro essa mensagem, e que venhamos a receber espírito de revelação, espírito de sabedoria, para que venhamos a compreender com todos os santos as dimensões do teu amor, o teu amor que nos alcançou, o teu amor que nos cerca, o teu amor que nos protege, o teu amor que nos atrai, o teu amor que cuida de nós, o teu amor que nos inspira, o teu amor abre os nossos olhos espirituais, para que possamos ver como tu vês, Senhor, para que possamos enxergar como tu enxergas, Senhor, a tua visão, o teu coração, em nome de Jesus. Quem crê, diga amém. Amém. Aleluia. Aleluia. Que resposta para as nossas vidas. Olhos que possam compreender, olhos que possam entender. Aleluia, aleluia. Graça e paz, amados irmãos, amada igreja, amada família. Você pode olhar para a pessoa que está ao seu lado, dar um sorriso para ela, dar um aperto de mão, dar um abraço. Faz com que ela perceba o amor de Deus através de ti. Muito obrigado ao grupo de louvor, muito obrigado de coração. Eu gostaria que vocês pudessem se assentar também, que tem algo que Deus deseja alcançar vocês também. Amém? Aleluia. Que maravilhoso é esse dia. O quão é maravilhoso estar com vocês. Aleluia, aleluia, aleluia. Você está me ouvindo bem aí, Tiago? Daí dá para ouvir bem, se eu falar tranquilo. Obrigado. Aleluia. Glória a Deus. Aqui está bom, não diminua, a não ser que atrapalhe algo aí. Glória a Deus. Amados, eu estou com grande expectativa por essa manhã. Grande expectativa. Deus já tem ministrado no meu coração com coisas tão simples, e Ele mostrando o cuidado. Antes mesmo de subir aqui, pessoas chamam e dão testemunho de algo, sobre uma instrução, sobre um conselho. Pessoas trazem até presentes. Teve gente que voltou de viagem aí e trouxe presente. E Deus vai falando nas pequenas coisas. Deus cuida de você, viu? Eu não queria que você perdesse aquilo que Deus tem para você essa manhã, por alguns exemplos simples que eu possa dar. E talvez você não compreenda que o fato do exemplo ser simples, não há uma ausência de reverência. A reverência permanece. Os exemplos é porque você pode até se esquecer da mensagem daqui a alguns anos, mas o exemplo você não se esquece não. Eu estava ontem num curso com o pastor Cristiano Alcurverde. Quem estava lá também foi um profeta, homem de Deus, missionário, Simon Porter, sua esposa Adriana Porter. Eu disse a eles: vocês não sabem
provavelmente não sabem a influência que a vida de vocês tem na minha vida e na vida da minha esposa, no nosso ministério. Bom, se eles não sabiam, eles passaram a saber ontem, né? E tivemos um momento precioso, almoçamos juntos também com algumas pessoas. E nas pequenas coisas Deus foi falando. E Ele nos levou a um local que vende muitos tipos de chás, e você entrar no local que vende chá com o inglês é algo bem interessante, viu? E aí ele estava lá mostrando os tipos e sai falando algumas. E surgiu um desejo no meu coração de ter algum tipo de café diferente. Porque é normal, você chega no supermercado, compra um café. E aí surgiu no meu coração, eu perguntei, aqui também vende café? A jovem que estava atendendo disse, não vende, é só tipo de chá. Amém. E aí, eu hoje pela manhã cheguei na igreja, aí uma irmã chegou, ela veio trazer um presente. Talvez para você isso não seja tão poderoso, mas ela trouxe um café específico, especial, diferente. Talvez você pense, esse pastor se emociona rápido com café. Não, amado, é perceber que vocês estão ficando sensíveis cada dia mais ao Espírito. E essa mesma instrução que você recebeu para comprar um café, cadê a irmã aqui? Não está nem aqui, a irmã está aí. É a mesma fonte que vai lhe dar instruções tão essenciais na sua vida, para o seu casamento, para a sua família, para o seu trabalho, livramentos. E o coração do pastor se alegra quando vê que a gente fala as ovelhas, mas é por conta da analogia que Cristo faz. Mas a gente sabe que você é minha família. Aleluia. E eu disse para minha esposa, eu vou mostrar o café. Ela olhou assim, ela não sabia a história ainda, porque não deu nem tempo. Mas o Espírito Santo, Ele está nos instruindo, amados. No domingo passado à noite, quem é que estava aqui domingo passado à noite? Levanta bem alto. Amém. Quem é que não estava? Eu ainda não entendi até hoje essa matemática. A gente pede, quem estava? Aí um grupo levanta. Quem não estava? Outro grupo levanta e fica um grupo que não levanta. Qual é a dimensão que eu tenho que perguntar? Quem estava no domingo passado? Amém. Quem não estava? Amém. Eu não sei se você percebe, mas o Espírito vai trazendo você para perto, para estar mais envolvido com a ministração, com pequenas atitudes. Corresponde Ele. Precisamos dar respostas. Houve uma ministração aqui poderosa. Respostas, né? Dê uma resposta. E hoje vamos falar, não dando continuidade ao domingo passado à noite, mas estamos nesse mês falando dessa atuação do Espírito Santo em nossas vidas. Falamos no domingo passado à noite sobre em quem começa a sabedoria divina. E aí demos um exemplo, você que não estava, por favor, Caio, toda vez que eu quero me lembrar o nome de Caio, eu digo Eric e Caio, aí quando é Érica, Caio e Érica, aí vem cá Caio, por favor. E a gente falou no domingo passado à noite que a sabedoria que Salomão pediu a Deus, e Deus deu a Salomão, não era algo que Salomão pediu a Deus, vamos dizer que eu sou Salomão, ele é Deus hoje. Ele é Deus, eu sou Salomão, e eu peço sabedoria a Deus. Aí algumas pessoas acreditam que Deus entregou algo a Salomão, que se chama sabedoria, e Salomão viveu sua vida. E não é bem assim, tanto é que quando Salomão se afastou dos ensinamentos que obteve tanto de Deus quanto do seu pai, na sua velhice começou a se casar com mulheres de outros povos que tinham outros deuses, começou a construir outros templos para outros deuses, se afastou, e por causa disso, a descendência de Salomão não teve o reinado como Salomão teve. De fato, se tornou aproximadamente 10%, vamos falar assim, do reinado dele, e depois não deu continuidade, porque ele se afastou daquilo que ele tanto tinha acesso,
Diga comigo, sabedoria divina. Então, se fosse algo que ele, distante de Deus, pudesse usufruir ainda da sabedoria, então ele não tinha cometido essas ações. Ele não tinha sofrido essas consequências. Mas a sabedoria, nós demos o exemplo no domingo passado, que quando Salomão pediu a Deus e Deus entregou, tu se lembra do exemplo? Então, por favor, faça bem direitinho. Entendeu? Então a sabedoria é o acesso a Deus, a sabedoria divina. Amém. Segura forte, por favor. Enquanto... Não precisa tão forte não, está muito forte. Está muito forte, hein? Enquanto Salomão, ele tinha acesso a essa sabedoria e caminhava com Deus, e de fato não é nem eu puxando a ele, vai Deus, por favor me puxa Deus. Enquanto Deus mostrava o caminho e Salomão tinha acesso a essa sabedoria, inclinando seus ouvidos, ele usufruía de prosperidade, de proteção, de paz, uma vida longa, filhos, né? E esse acesso trazia benefícios para a sua vida. E no dia que Salomão rompeu esse acesso, ele sofreu consequências. Muito obrigado, Carlos. Você pode bater a palma para ele? Amém. Aleluia. Então nós percebemos que aquela sabedoria divina, ela vem como um acesso à fonte. Deus é a fonte. Nós falamos sobre isso, que Deus é a fonte. Você pode assistir através do YouTube depois. Falamos também que o caminho é Jesus. Então, se Deus Ele é a fonte, Deus Pai, Jesus Ele se torna o acesso a essa fonte nos nossos dias. Amém? Jesus é o acesso a essa fonte. A palavra, ela já era o acesso, e hoje a palavra se fez carne e veio habitar entre nós, morreu no nosso lugar. Se você confessa a palavra como Senhor da sua vida, diga comigo, a palavra de Deus tem um senhorio. Se você confessa Jesus, ou seja, a palavra como Senhor da sua vida, você tem acesso a essa sabedoria também. Jesus é o acesso. E nós falamos que vamos ter uma segunda parte da ministração, no caso eram 3 partes, demos 2. Vamos ter uma terceira parte, que vai falar sobre aquele que opera nos nossos dias. E não vai ser hoje que nós vamos tratar sobre isso. Vamos tratar no domingo à noite, provavelmente, se Deus assim permitir, no dia 29 de setembro. Mas hoje vamos falar também ainda neste contexto de sabedoria e benefícios da sabedoria de Deus para nossas vidas. Essa palavra benefícios, hoje em dia, quando nós falamos... talvez a sua mente não pense isso, mas passa pensamentos na minha mente. Benefícios parece que é uma certa vantagem, né? E aí torna-se uma conotação até um pouco negativa, como se você ou eu quiséssemos tirar vantagem de algo. Porque infelizmente a cultura brasileira, ela é encharcada, ela é influenciada por essa mentalidade de levar vantagem sobre outras pessoas. Mas não é sobre isso que eu estou falando. Quando eu falo de benefícios, não é levar vantagem sobre outras pessoas. Quando eu falo de benefícios de Deus, é acesso à vontade que Deus tem para todas as pessoas. Deus, Ele quer o bem de todos. Deus, Ele quer benefícios para todos. E dentro desse contexto de quem é a fonte, que é Deus, e que Ele tem sabedoria, porque por si só Ele já é a sabedoria, nós vamos falar hoje pela manhã um tema que é instruções e conselhos. Diga comigo, instruções e conselhos. E eu estava meditando um pouco, não colocar o cronômetro. Se a gente passar da hora do almoço, você conversa com a mídia depois. Amo vocês, mídia, viu? De coração. Mas bota o cronômetro porque eu não estou nem marcando aqui. Glória a Deus por isso. Essa palavra instruções, eu estava meditando sobre isso e algo veio no meu coração. Eu não quero fechar como uma verdade absoluta, mas é uma verdade o que eu vou dizer. Talvez outros ministros olhem para uma outra ótica, como a gente disse certa vez. Alguém pode olhar aqui para esse púlpito desse lado, vai perceber algo. Alguém pode olhar pela frente, vai perceber algo diferente. Alguém pode olhar aqui atrás, vai perceber algo diferente. Os três não estão se divergindo ou se contradizendo, apenas estão olhando de uma ótica diferente. Então eu não pretendo trazer uma única ótica sobre esse assunto, mas meditando sobre essa palavra instruções, eu percebi no meu espírito que quem dá instrução de algo é porque sabe, é porque possui entendimento sobre aquele assunto. E eu posso até dizer que, se estamos falando de homens,
nós sabemos que tem uma certa limitação, mas como estamos falando de Deus, quem dá instrução, ou seja, Deus dando instrução, Ele tem domínio total sobre aquele assunto. Então, quando Deus nos dá uma instrução, tenha certeza que não tem outro caminho. Então ele vai muitas vezes, como no exemplo do presente que eu recebi, treinando a cada um de nós nas pequenas instruções, para que quando vem uma instrução sobre algo muito importante, você está sensível e sabe que o mesmo Deus que pediu para você dar um presente de um café, é o mesmo Deus que está lhe dando uma instrução no seu casamento, ou no seu trabalho, ou como aconteceu comigo alguns dias atrás, bastante dias atrás, uma instrução: dê um passo para trás. E eu dei o passo para trás e um caminhão passou na mesma hora. Uma simples instrução, mas um grande livramento. Outro dia vamos falar sobre não fiqueis desapercebidos do Espírito. Mas hoje estamos falando sobre instruções e conselhos. Se instruções, quem dá é quem tem domínio, e conselhos, porque a Bíblia diz que na multidão dos conselhos, ou na multidão dos conselheiros, mora a sabedoria, ou há a sabedoria. Mas eu fiquei pensando sobre isso. Se na multidão dos conselhos há a sabedoria, então, se um conselho tivesse domínio sobre o assunto, eu escutava um conselho e já sabia a instrução. Mas a Bíblia diz que é na multidão dos conselhos. O que é que isso nos dá a entender? Que cada conselho vai trazer para nós um olhar, um entendimento. E eu digo para você, não vamos mergulhar nisso muito hoje, provavelmente, mas se fôssemos para ser guiados pelos conselhos, a Bíblia diria que seríamos guiados pelos conselhos. Mas a Bíblia não diz isso. Bote por favor, mídia, Romanos 8, capítulo 14. Romanos 8, 14. A Bíblia não diz que somos guiados pelos conselhos. A Bíblia diz: pois todos, Romanos 8, 14. Você que está nos assistindo, você pode abrir a sua Bíblia, Romanos 8, 14. Pois todos os que são guiados pelo Espírito de Deus, diga comigo, Espírito de Deus, são filhos de Deus. Quem aqui é filho de Deus? Então tem uma verdade para você. Você que é filho de Deus, a Bíblia diz que você é guiado, dirigido, instruído pelo Espírito de Deus. Aleluia. Então não é pelos conselhos, mas a Bíblia diz que os conselhos são importantes. Então eu meditando sobre isso, eu percebi que quem dá instrução é quem tem um domínio da instrução, mas quem dá um conselho é aquele que está interessado com o teu bem. E os conselhos dessa pessoa, por si só, não quer dizer que é a vontade de Deus. Por mais que essa pessoa lhe ama, os conselhos dela não quer dizer que é a vontade de Deus. Mas pode ser a vontade de Deus. Diga comigo, as instruções vêm de Deus. Agora, através de onde vem, ou como chega até nós? Diga comigo, a palavra de Deus nos traz instruções. Nós temos matérias no Centro de Treinamento Bíblico chamado Rema. Nós temos discipulado aqui na igreja, vai tratar sobre isso. E vamos perceber que Deus nos alcança de algumas maneiras. Mas eu vou lhe dizer, Deus nunca vai contradizer a sua palavra. Por mais que Deus possa falar de uma maneira que não dependa de alguém estar abrindo a Bíblia para você, porque você pode estar no local que não tem a Bíblia e Deus pode falar com você. Mas aquilo que Ele vai dizer não vai contradizer o que Ele já disse. Diga comigo, o que Deus vai me dizer, nunca vai desdizer o que Ele já disse. Algumas pessoas acreditam que Deus fala algo e depois muda de ideia e fala outra coisa, mas não é assim. Então algumas pessoas, quando vão dar conselhos, elas talvez pelo envolvimento emocional,
talvez até pelas frustrações da vida pessoal, talvez até pelas experiências negativas que teve. Então ela está com aquela pessoa amiga, ou está com aquele filho, ou está com aquela filha, ou que está com aquela irmã, e ela vê aquela irmã sofrer algo parecido com o que ela sofreu. Então o conselho que ela vai dar é com toda boa intenção, para a irmã não sofrer. Mas se o conselho for contrário a essa palavra, eu quero lhe dizer que o inferno está cheio de boa intenção. Pessoas mataram outros com boa intenção, só que era a intenção de si mesmo, né? Então a primeira parte dessa ministração, temos 3 partes também, e se não der tempo de ministrar hoje é porque Deus provavelmente já sabia disso. Aliás, deixa eu melhorar isso, Deus já sabia disso. Ou o pastor pode atrapalhar um pouco e dar só uma parte da ministração, mas fica tranquilo que depois Deus me alcança nessa fraqueza, nessa limitação, e eu continuo em outro dia, tá bom? Porque o pessoal botou o cronômetro ali e já mostrou que meu tempo está pela metade. Quase pela metade. Mas temos 3 partes, e a primeira parte dessa ministração vamos falar sobre a primazia da palavra de Deus. Diga comigo, a palavra de Deus, ela tem uma primazia. O que é isso, pastor? É mais ou menos assim: você pode receber conselhos, você pode ter até um ponto de vista seu sobre um assunto, você pode ter dados que digam algo sobre aquele assunto, mas a palavra de Deus sempre vai estar em primeiro lugar. Diga comigo, a palavra de Deus está sempre em primeiro lugar. Só que eu fico com muito cuidado com essa questão que a palavra de Deus está em primeiro lugar. Eu prefiro mais o nome primazia ou senhorio, porque quando você diz que a palavra de Deus está em primeiro lugar, a nossa mente dá a entender, na mente, passa algum pensamento na minha mente, não sei se no seu, que se a palavra de Deus está em primeiro lugar, então existe um segundo lugar, existe um terceiro lugar, existe um quarto lugar. E algumas pessoas diziam assim, e eu já disse muito isso, viu? Mas eu aprendi. Você está aprendendo ainda? Que primeiro lugar é Deus, depois, não diga amém, aleluia ainda, por favor, depois eu lhe libero para dizer. Algumas pessoas dizem, em primeiro lugar é Deus, em segundo lugar é a família, em terceiro lugar é o trabalho, e em quarto lugar o serviço no reino de Deus, ou a igreja. E eu ensinei muita gente assim, até o dia que eu escutei uma ministração do pastor, calma, só vem Gray, eu vou pedir a sua ajuda. Meu Deus, está sendo gravado. É a pronúncia que não está vindo. É verbo da vida de Aracaju. Darren. A pronúncia não é muito fácil para mim não. Eu queria dizer Darren Gray. O pastor Darren Gray ministrando certa vez, falando sobre o malabarismo. Então você vai equilibrar tudo ao mesmo tempo. Você não tem como separar a palavra da sua família, a palavra do seu trabalho, a palavra do seu serviço na igreja. Você não tem como. Então, quando eu digo que a palavra é em primeiro, eu quero dizer que só tem um lugar, viu? Não tem segundo, não tem terceiro, quarto e assim por diante. A palavra de Deus, ela é absoluta. Ela tem um senhorio. Aleluia. Quem aqui já recebeu, já confessou a Jesus como Senhor da sua vida? Quem aqui já confessou a Jesus como Senhor da sua vida? Então eu posso entender que você que não levantou a mão não confessou Jesus como Senhor da sua vida, ou você só não levantou a mão? Ah, pastor, eu não gosto desse negócio não. Eu vim visitar essa igreja hoje e já estão mandando me mexer demais. Deus está te exercitando a dar uma resposta. Nessas pequenas instruções, você está sendo treinado para lá fora. Quando Ele dá a instrução de algo essencial na sua vida, você vai dar uma resposta. Mas se você se contém ao ponto de não querer ceder, se você não quiser, ou eu, ou alguém, não quiser ceder, é porque há alguma área das nossas vidas, provavelmente na nossa alma, que precisa ser bem tratada sobre isso. E isso fala muito sobre casamento, sobre relacionamentos. Aleluia. Aleluia. Diga comigo,
Eu tenho um Senhor. Ele é Jesus. Você está vendo com seus olhos naturais Jesus nesse lugar? Eu não. Por isso que é pela fé. Mas você pode até não ver Ele com os olhos naturais. Mas quando você ouve essa palavra e você se submete a essa palavra, você está fazendo de Jesus o seu Senhor. Aleluia. Então nós juntando a ministração do domingo passado, pegando um pouco dela, e hoje pela manhã, nós descobrimos que a sabedoria, ela começa em alguém. A sabedoria divina começa em Deus. Aleluia. Mas qual o local que essa sabedoria divina se manifesta em nossas vidas? Tem um lugar onde a sabedoria de Deus começa. E a sabedoria de Deus começa, o entendimento dela, em nossos corações, em nosso espírito. E nós vamos chegar lá. Mas primeiro vamos falar que sabedoria é essa? Que instruções, quais são essas instruções que eu preciso entender para desfrutar aqui na terra a boa, perfeita e agradável vontade de Deus para a minha vida? Você acredita que o mundo está obedecendo, entendendo, seguindo as instruções de Deus sobre relacionamentos? Você acredita que o mundo está recebendo, está obedecendo as instruções de Deus sobre a distribuição dos bens para todos? Comida, alimento, roupa, habitação. Você acredita que o mundo que jaz no maligno, o mundo, ele está inclinando seus ouvidos para obedecer às instruções de Deus? O mundo, quem está no mundo sem Jesus? Não. Então é por isso que o mundo hoje não vive a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Toda a criação geme, clama a volta de Jesus. Só que eu e você podemos ter até o desejo de Jesus voltar. Podemos até dizer Maranata, sim, porque queremos usufruir dessa comunhão plena. Mas não podemos nos esquecer que se Ele voltar hoje, muitos dos nossos familiares ou amigos ainda não foram alcançados por essa palavra. Então quando você disser Maranata, não diga porque você quer fugir dos problemas do mundo. Amém, amém. Oh, Deus. Isso é... eu não vou pedir perdão, não posso. Não. Se é para pedir perdão, não é para dizer, né? Então, me entenda. Isso é carnalidade. Isso é egoísmo. Devemos dizer Maranata, Senhor Jesus, por conta da expectativa, por conta do amor. Mas ainda assim, toda vez que você disser Maranata, então você está correndo para pregar o Evangelho. Porque se você está pedindo para Ele vir, corra. Porque Ele está voltando. Mas estamos falando sobre sabedoria. Eu gostaria que você abrisse em Provérbios capítulo 1, versículo 1. Eu tinha mais de 10 versículos para abrir hoje, mas o tempo já... Por isso é uma série de ministrações, já percebi isso. Eu já tirei foto, já guardei. Eu creio que essas ministrações vão alcançar outras pessoas também. Você achou Provérbios capítulo 1? Deixa eu dizer algo. Guarda aí e olha para mim. Eu ainda estou com uma percepção de um temor santo sobre essa minha vinda aqui no púlpito para ministrar. Por que, pastor? É porque o senhor não sabe se é para dar essa mensagem? Não. É porque a mensagem é maior do que o mensageiro. Há um tempo atrás eu tinha várias desculpas para, se eu não ministrasse a mensagem, eu estava começando no ministério. Mas em 2010 eu fui separado, vão fazer 10 anos. Fui separado em reconhecimento para o ministério de púlpito, da palavra. Em 98 eu já tinha nascido novo. E desde aquela época eu já sabia do chamado. Então quase 12 anos depois eu fui separado. Já não tinha mais desculpa. Aí passou mais 10 anos. Já não tenho mais desculpa. Aí ensino no Instituto Bíblico Rema Brasil desde 2010. Já não tenho mais desculpa. Então se eu agora não der a mensagem como Deus deu, se eu já não tinha, hoje que eu não tenho mesmo. Então vem um temor santo para eu passar a mensagem como Ele me deu.
E eu percebi que, humanamente falando, eu ainda não tenho todas as habilidades. Eu espero até Jesus voltar a desenvolver, mas já passou mais de 20 anos. Para passar exatamente. Então eu creio no Espírito Santo. Ele nos assiste nas nossas limitações, nas nossas fraquezas, e eu sei que Ele vai ministrar diretamente no seu coração. Então fica atento, porque se você pegar por revelação hoje os ensinamentos dessa manhã, amado, a consciência que eu tenho, eu digo para alguns ministros: não pense que você vai dar uma pregação e só a sua pregação vai mudar o mundo, só essa. Não vá com essa ideia, senão você fica se cobrando muito. Para os ministros que estão começando, eu digo muito isso, para eles não se cobrarem tanto. Mas hoje eu estou percebendo o inverso, que hoje, se as pessoas que estão aqui presentes entenderem a ministração, a vida delas estarão no caminho que Deus tem para elas, ou para você, ou para mim. Então fica atento e busca não o mensageiro, mas busca extrair do coração a mensagem. Um temor santo. Diga comigo, é hoje. Abra por favor em Provérbios capítulo 1, versículo 1. Diz assim: Provérbios de Salomão, filho de Davi, o rei de Israel, para aprender a sabedoria e o ensino. Diga comigo, ensino. Para entender as palavras de inteligência, para obter o ensino. Diga comigo, ensino. Do bom proceder. Ensino da prática, do bom proceder. A justiça, o juízo e a equidade. Justiça, juízo e equidade. Guarde bem isso. Para dar aos simples prudência. Quem aqui é simples de coração? E aos jovens conhecimento e bom siso. Ouça o sábio e cresça em prudência. Ouça o sábio e cresça em prudência. E o instruído adquira habilidade. Até o sábio ele tem o que crescer ainda. Aleluia. Para entender provérbios e parábolas. Agora eu acho algo interessante desse texto, porque tem algo que eu compreendo, que se por algum motivo a etimologia do hebraico não quiser dizer exatamente isso, mas eu tenho certeza que é bíblico o que eu vou dizer. Ouça o sábado e cresça em prudência. Ouça o sábio e cresça em prudência. Eu gostaria que a mídia pudesse colocar na linguagem de hoje aí. Tem a linguagem de hoje? Provérbios capítulo 1, versículo 5. Aleluia. Estes provérbios aumentam a sabedoria dos sábios e orientam os instruídos. Pode tirar, me ajudou muito. Creio que é vocês também. Amados, eu não sei aqui quem é sábio, Deus sabe. Com certeza você tem algum nível de sabedoria em alguma área. Mas eu quero dizer, não importa o quanto você sabe sobre instruções de Deus, mas Deus ele ainda pode acrescentar mais. Essa é uma ministração que alcança todos os níveis de maturidade espiritual. Se você nasceu de novo hoje, ou ainda vai nascer, ainda vai confessar Jesus como Senhor hoje, ou você que está há décadas nascido de novo em Cristo Jesus, Deus ele pode e está acrescentando mais sabedoria ao teu coração. Sobre o que, pastor? Instruções. Diga comigo, instruções. Versículo 6. Para entender provérbios e parábolas, as palavras e enigmas dos sábios. O temor do Senhor é o princípio do saber, mas os loucos desprezam a sabedoria e o ensino. Olha um pouco para mim. Ele falou várias vezes aqui ensino, sabedoria. E ele conclui um ensinamento aqui, uma ideia do que o princípio da sabedoria é o temor ao Senhor. Quando você reverencia Deus, considera que o que Deus sabe é superior ao que você sabe, esse é o princípio da sabedoria. Se qualquer um de nós aqui
tivermos a certeza que o que nós sabemos é a base para as nossas escolhas. Isso é perigoso. É melhor considerar que o que Deus sabe é a base das nossas escolhas. Vá para Provérbios capítulo 2, por favor. Versículo 1. Diz assim: filho meu, vai ser do 1 até o 10. Só para a mídia saber. Filho meu, se aceitareis as minhas palavras, diga comigo, minhas palavras. E esconderes contigo os meus mandamentos, diga comigo, mandamentos. Para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, se lembra daquela música? Para fazeres atento à sabedoria, o teu ouvido, olhos e ouvidos espirituais. E para inclinares o coração ao entendimento. Versículo 6. E se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz. Se buscares, diga comigo, buscar. A sabedoria como a prata e como a tesouros escondidos a procurares. Então entenderás o temor do Senhor. E acharás o conhecimento de Deus. Porque o Senhor dá a sabedoria, e da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Olha um pouquinho aqui para mim. Ele fala sobre buscar, como quem busca um tesouro escondido. Não é abrir a Bíblia no sorteio, ler e pronto, já sei. Não, é buscar, é se render, é meditar. Aleluia. E a gente sabe que quando Salomão aqui escreveu Provérbios, a maioria deles, ele estava inspirado por Deus. E nós sabemos, porque sabemos, que quando ele diz aqui, filho meu, nós sabemos que não é Salomão falando com você, é Deus. Por que nós sabemos disso? Porque ele mesmo diz aqui, os meus mandamentos. Não eram os mandamentos de Salomão, não eram os ensinamentos de Salomão, os decretos de Salomão. Porque essa palavra mandamentos, ela aponta para decretos, algo que já foi determinado. Aleluia. Deus está falando conosco hoje. Amém. E ele diz aqui: entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus. Diga comigo, conhecimento de Deus. Tem duas maneiras que eu posso hoje, talvez outro dia eu veja uma outra coisa mais, um outro ponto de vista, mas hoje que eu percebo esse conhecimento de Deus. Conhecimento de Deus, em primeiro lugar, o que nós falamos no início aqui com o exemplo da água, que é você ter uma experiência com Deus, você conhecer Ele como alguma pessoa, sendo uma pessoa, um Deus que é pessoal. Você inicia um relacionamento, conhecimento de Deus, o início de um relacionamento. Mas também tem o conhecimento que Deus tem. Diga comigo, os ensinamentos de Deus são... É interessante o português para você falar o que Deus fala com você, né? Depois eu vou aprender inglês para ver se é melhor. O conhecimento de Deus, os ensinamentos de Deus, esses ensinamentos de Deus, ele é. Mas como assim os ensinamentos é? No português é são. Você que está me assistindo no futuro aí, hoje eu vou chamar os conhecimentos tá certo? Por quê? Porque os conhecimentos, o conhecimento, os ensinamentos os ensinamentos Como assim? Os ensinamentos de Deus, ou seja, a palavra não era apenas e deixou de ser. Ela era, será, mas ela é. A palavra permanece. Então os ensinamentos de Deus, não importa o tempo que você vai estar, a cultura, a moda, a ideologia, não importa, ela sempre é. Não importa o que o mundo diz, é o que a palavra diz. A palavra diz: deixará o homem pai e mãe, se unirá à sua mulher. A palavra diz homem e mulher. Então não importa o que o mundo vai dizer, importa o que a palavra diz. Então diga comigo, os ensinamentos de Deus é a sabedoria.
Você que está nos assistindo, nós sabemos português. É que o português não chega no alcance. Os ensinamentos de Deus é a sabedoria. Eu vou chegar lá. Você vai perceber aonde eu quero chegar. Lá em Provérbios ainda, capítulo 2. Aleluia. Versículo 6 diz: da sua boca vem a inteligência e o entendimento. Mas eu gostaria de voltar para o versículo 5 aqui. Porque tem muita gente que não entende o que aconteceu lá em Gênesis, no início da humanidade, da criação da humanidade. E acharás o que? O conhecimento de Deus. Deus, ele dá sabedoria, Deus, ele dá conhecimento, dá acesso a ele mesmo, ele é o conhecimento. Algumas pessoas pensam, Deus criou o homem e a mulher, plantou uma árvore no meio do jardim. Primeiro, ele não plantou uma árvore. Você pode depois ler Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, você vai perceber que no meio do jardim, primeiro ele plantou várias árvores, mas no meio do jardim, ele plantou 2 árvores. Não foi uma árvore, foram 2. Mas você lê em casa por conta dos minutos que nós temos hoje. Ele plantou a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Então algumas pessoas pensam, Deus não queria que Adão e Eva tivessem conhecimento. E por que plantou? Foi uma prova, um teste. E começa a achar que Deus está ali testando toda hora. Deus, ele não testa você, porque ele sabe que eu e você iríamos ser reprovados, gente. Ele prova a nossa fé. É diferente. Ele prova a fé. Não é você. É a fé. Quem aqui está no discipulado? Então você sabe o que é fé. Ele prova a fé. Então quando ele colocou as 2 árvores, a provação que Adão e Eva estavam tendo era da fé. Ou seja, a certeza que o que Deus disse, que se eles comessem, morreriam. Eles tinham que ficar com as instruções de Deus. E eles foram ouvir as instruções de Satanás. Deus sabe que no dia que dela comeres, sereis como ele. Que foi inclusive a queda de Lúcifer, querer ser como Deus. E Adão e Eva, eles tinham acesso a todo o conhecimento que precisavam, porque eles tinham acesso à fonte. Eles tinham acesso a Deus, aquele quem é a fonte, aquele quem é, ou que é a fonte. Amém. Aleluia. Então Deus, ele nunca tinha como plano esconder o conhecimento de Adão e Eva. Deus, ele não tem como plano esconder o conhecimento de você. Amém. Algumas pessoas pensam, Deus é a prova, eu não sei, quando eu for eu vou descobrir. Não, Deus, ele lhe dá instrução. Ele revela para você antes o que vai acontecer. Se você estiver sensível às instruções dele, ele vai revelar para você antes até dos problemas surgirem. Os problemas não vão pegar você de surpresa. Aleluia. Agora, se Deus ele lhe revelar algo e você não tiver firmeza em fé, e se distanciar dele, ou se acabar de ansiedade, estourar uma úlcera, então ele não vai revelar algo para alguém que não tem maturidade. À medida que a sua maturidade for aumentando, ele vai lhe revelando. Mas o desejo dele é revelar tudo. Mas ele sabe que se ele contar para você o que vai acontecer daqui a 10 anos, talvez você não tenha hoje, nível de certeza, de confiança, de fé, de ficar em paz. Aí ele vai contando aos poucos. Mas se você mergulhar mais na palavra, se você fizer com que a sua fé cresça, ele vai lhe revelar algo mais. Ele vai lhe instruir com coisas maiores. Aleluia. Mas ele vai lhe instruir através de quê? Diga comigo, dos seus ensinamentos. Vá para Provérbios. Ainda capítulo 2, versículo 10, versículo 8, é melhor. Conserva. Eu tenho que começar a voltar um pouco. Eu tenho que ler a Bíblia toda. Você não quer uma vigília hoje não? Ninguém quer ficar em jejum o dia todo não? Versículo 7, 2:7. Ele quem Deus reserva a verdadeira sabedoria para os retos, é escudo para os que caminham na sinceridade, guarda as veredas do juízo e conserva o caminho dos seus santos. Diga comigo, Deus, ele conserva o caminho dos seus santos. Olha para mim aqui, está vendo porque eu sou conservador? Deus é também. Deus, ele é conservador.
O que é ser conservador? É conservar os ensinamentos. Pastor, o senhor está falando de política? Não, eu estou falando de vida. Às vezes algumas pessoas, elas acham que a vida é em time de futebol. Eu torço pelo Náutico, eu torço pelo Sport, eu torço pelo Santa. E pode perder, pode ganhar, pode estar indo para o buraco e o cara continua torcendo. A vida não é time de futebol. Nós não estamos aqui para torcer por partidos políticos, não. Aquele partido que estiver de acordo com o ensinamento, aí eu posso até apoiar. Você percebeu que eu não dei nome de partido? Mas você tem um princípio para julgar. Vamos parar da imaturidade que muitos cristãos estão tendo lá fora. Eu acredito que aqui dentro não estão tendo, em nome de Jesus. De ficar torcendo. Eu torço. Não. Fica com a palavra. Aí sabe o que vai acontecer? Quem está fora que vai ter que se adequar à palavra. Eita, eu gostaria de fazer esse projeto de lei. Vou fazer não. Porque os conservadores, aqueles que conservam os ensinamentos, eles vão deixar de me apoiar. Então é melhor eu fazer projeto de lei de acordo com a palavra de Deus. Eu vou até para uma igreja para conhecer a palavra de Deus, para descobrir quais projetos de leis eu posso fazer. Eita, aceitei a Jesus. Eita, que coisa boa. É assim que funciona. Não é a gente que tem que se moldar ao mundo, não. O mundo vai ter que se moldar à palavra. Se nós vivermos a palavra. Diga comigo, instruções. Versículo 10. Versículo 9. Então entenderás justiça, juízo e equidade. De novo, justiça, juízo e equidade. Isso aqui dá uma ministração, mas eu só vou mencionar aqui juízo. Essa palavra no hebraico quer dizer decreto. Esse juízo é o seguinte: Deus, Ele já decretou. Não adianta fazermos algo errado aqui e quando está lá no céu, então vai ter um limbo e vai ter que nem aqueles filmes Auto da Compadecida e uma pessoa vai dizer assim: não, eu vivi a minha vida longe de Deus o tempo todo, mas intercede por mim aí, fulaninho, cicraninho. Jesus, eu sei que o Senhor é justo, mas hoje o Senhor vai deixar de ser justo só para poder me alcançar, porque o Senhor é amor. Não é assim não, gente. Já foi decretado. Eu que tenho que ter temor, me arrepender, pedir por Deus, em nome de Jesus. E Ele está sempre de braços abertos. Mas lá no céu é juízo. Eu prefiro ser julgado para a salvação do que para a perdição. E como você é julgado para a salvação? Estando banhado pelo sangue de Jesus. Então se você está aqui e não tem Jesus ainda, corra para Ele. Pode parar a ministração, se levantar. Pastor, pois não, meu filho. Pois não, minha filha, eu quero aceitar Jesus. A gente para tudo na hora para você aceitar Jesus. Na hora. Eu não me importo. Aproveitando, quem aqui quer aceitar Jesus? Pode vir. Eu paro. Se for mulher, minha esposa vai te dar um abraço. E olha que o abraço dela demora um tempo tão maravilhoso. Meu Deus. Quem aqui gosta do abraço da minha esposa? As mulheres aí. Amém. Os homens não adianta levantar a mão não. Pode baixar. Os homens me abraçam tudinho, tá não? A gente para tudo para lhe abraçar, porque estamos aqui por você. Versículo 10. Porquanto a sabedoria entrará no teu coração e o conhecimento será agradável à tua alma. Diga comigo, a sabedoria, ela entra em algum lugar. Eita, chegamos. No coração. Sabe, às vezes, pode tirar a projeção, por favor, olha um pouquinho aqui para mim. Às vezes nós passamos anos ensinando a palavra numa determinada igreja, ou para uma determinada pessoa, ou para um determinado amigo, e você ensina a palavra, e aí você diz: a vontade de Deus é que quando Deus se une o homem e a mulher, nunca se separe. E tem exceções dadas pela Bíblia de, se houver relações sexuais ilícitas, não é assim? Se houver relações sexuais ilícitas, a vontade de Deus ainda é que o casamento se restaure. Ah, mas eu não aguento um negócio desse. Tudo bem, a Bíblia dá exceção para você, justamente se você não aguenta. Mas a vontade de Deus é o perdão. E aqui eu não estou para botar julgo em cima de ninguém não. Não, tem que ser. Não, a Bíblia... Mas a vontade de Deus é o perdão. Aí a gente aconselha. Aí a pessoa sai daqui da igreja. Daqui não.
De outra igreja. Outra igreja que a gente passou. Aí tem alguém na família que está passando por dificuldade no casamento. Dificuldade nas finanças. E o cara já foi à falência 10 vezes. Peraí, também não vou dar exagero assim não. Peraí. Dificuldades. Porque não vou colocar julgo sobre ninguém. Mas dificuldades nas finanças. Só que está aconselhando o filhinho. Filho caçula e único. Único filho. Pronto, único filho. Da mamãezinha. E a mamãezinha está revoltada com a norinha. Revoltada. Aí vai dar aqui conselho. Ó, meu filho, realmente eu acho que não dá mais para vocês. Não dá. Você conversa, acho que não dá mais para vocês. E aí junta outro irmão. Vem cá, irmão, você é da mesma igreja? Vem cá. Aí o irmão pega junto, ó. Posso provocar hoje as mulheres? Posso provocar? Não vou apanhar não. Aí fica tudo... Essa sociedade machista e tanto tempo, é mesmo. Ó, é melhor se separar. Mas duas irmãs que vivem escutando a palavra. Aí quando vai aconselhar alguém, diz que eu acho. Não, pastor, porque eu acho que é melhor por aqui. Eu acho que é melhor por ali. Ou então vem alguém... Olha, por favor, se a carapuça servir, eu não mando recado de púlpito não, eu dou recado diretamente. Tá bom? Mas se servir é entre você e Deus. Aí chega um irmãozinho na igreja, bem efeminado. Já precisa de ajuda. Aí, em vez do cara se juntar com os homens para ser aconselhado e buscar uma referência que muitas vezes nem teve na sua vida, muitas vezes não teve uma referência paterna ou teve uma referência distorcida, aí se junta com as mulheres. Aí as mulheres chegam. Eu tenho que tomar cuidado para não exagerar, né? Aí a mulher chega. Menina! Como? É isso mesmo. É desse jeito. Ajuda o rapaz. Incentiva ele a buscar ajuda dos irmãos. E os irmãos, ajuda ele também. Vem pra cá para conversar com a gente. Ele está precisando de referências. Ele está precisando ser amado. Aleluia. Aí vai contar uma piada, parece que se esquece que é crente. Instruções, estamos falando sobre instruções das nossas vidas. Fala mais, Deus. Aleluia. Pastor, o que é que o senhor Danto disse? Que se a gente aprender hoje, a nossa vida será diferente. Qualquer instrução que você for dar para alguém, busque dentro saber o que é que a palavra de Deus diz. Inclusive esse alguém pode ser eu ou você. Pode ser você. Uma instrução que você queira para a sua vida. Tem pessoas vivendo por achismo e por superstição. Eu gostaria que o louvor que está aí, escute bem a atenção que eu estou ministrando também. Se não der para ouvir aí, venha para cá, fica aqui. Mas se der para ouvir, pode ficar. Instruções. Aleluia. Deixa eu me lembrar o que eu estava falando agora, viu? Aleluia. Superstições, achismos. Eu amo o Espírito Santo. Tem pessoas que querem tomar decisões pelo quanto que se arrepia. É de Deus, eu estou todo arrepiado. É de Deus. O âmbito natural, físico, tanto Deus pode agir como Satanás pode agir também. Satanás só não vai agir no território do amor. Mas no âmbito físico, você pode se arrepiar, porque o Espírito Santo está se manifestando, e você está lá arrepiado, mas pode ser o cão também lhe arrepiando. Então não vá por arrepio não. Gente, é muito bom você ter sensações físicas no meio de uma manifestação do Espírito Santo. Quem disser que é ruim, eu vou ter que ter uma boa conversa, porque eu não acredito não. É bom. Você está assim, aí começa aquele queimor, aquele maravilha, refrigério. É muito bom, isso arrepia. É bom demais. É bom, não é? Mas não é isso que me guia, não. As instruções que eu vou julgar tem que ser pela palavra. Tem gente acabando casamento porque acha que foi o que Deus falou. Deus nunca vai falar algo diferente do que Ele já disse. Aleluia. Vá para Provérbios capítulo 3.
Meu Deus. Versículo 1. Diz assim: filho meu, não te esqueças dos meus ensinos, e o teu coração guarde os meus, porque eles aumentarão os teus dias e te acrescentarão anos de vida e paz. Olha um pouquinho aqui para mim. Quer dizer, se eu guardar o ensinamento de Deus, Ele pode aumentar meus dias? Eu posso viver mais? É possível eu viver mais? É. Tem gente que diz, quando dá o dia, Deus decreta e a pessoa morre e tá o caixão. Não. A Bíblia diz que se você ouvir as instruções, Ele pode aumentar os seus dias. Na verdade, ela diz que Ele vai aumentar. Então é possível viver mais. Então se é possível viver mais, é possível que tem muita gente aí vivendo menos. Menos do que Deus queria para a sua vida. Tem muita gente botando culpa em Deus de morte que não tem nada a ver com Deus. Foi falta de sabedoria. Falta de sabedoria para descansar, falta de sabedoria para correr menos nas estradas, falta de sabedoria para comer algo mais saudável. E tem muito caba magrinho aí, viu? Muito caba magrinho comendo só o que não presta. Querem falar dos mais fortes, dos cheinhos, mas tem muito caba magrinho comendo o que não presta. Falta de sabedoria. Aí, Deus quis, ele foi naquele dia. Não, Deus quer acrescentar mais. Aleluia. Meu Deus, tanta coisa para contar para você, mas o tempo já foi. A gente vai continuar essa ministração outro dia também, viu? Vai lá para Provérbios capítulo 4. O tempo de ministração que nós orientamos é 1 hora, né? Eu soube depois do cronômetro, já deu. Quem é que dá 5 minutos a mais para o pastor? Alguém dá 5? Levanta a mão quem dá 5. Vocês já sabem o que eu vou fazer, né? Rapaz, se eu for somar tudo, a gente sai daqui hoje. 5, 10, 15, 20, 30. Não, mas eu vou pegar alguns minutos, viu? Eu peço sua permissão para isso. Eu tenho sua permissão? Amém. Não vou exagerar não se preocupe. Provérbios capítulo 4, versículo 1. Ouvi, filhos, a instrução do Pai. Diga comigo, a instrução do Pai. E estais atentos para conhecerdes o entendimento, porque vos dou boa doutrina. Não deixeis o meu ensino. Diga comigo, o meu ensino. Quando eu era filho, em companhia de meu pai, tenro e único diante de minha mãe, então ele me ensinava e me dizia: retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive. Quem guarda os ensinamentos de Deus tem vida. Então é possível de ter gente morrendo porque não guardou. Versículo 5. Adquire a sabedoria, adquire o entendimento. Não te esqueças das palavras da minha boca, nem delas te apartes. Não te desampares a sabedoria, e ela te guardará. Ama, e ela te protegerá. O princípio da sabedoria é: adquire a sabedoria. Sim, com tudo que possuís, adquire o entendimento. Estima, e ela te exaltará. Se abraçares, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e te multiplicarão os anos de vida. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas veredas da retidão te fiz andar. Olha um pouco aqui para mim. Meu Deus, tanto ensinamento aqui. Instruções de um pai. Diga comigo, instruções de um pai. Toda vez que a Bíblia fala da minha boca, eu me lembro que alguém só pode ouvir algo da boca de alguém se tiver relacionamento. Se você tem relacionamento com o teu pai, você tem acesso à fonte de toda a sabedoria. Você não precisa mudar as suas escolhas por causa dos conselhos de outras pessoas. Se os conselhos das outras pessoas estiverem de acordo com a palavra, você tem uma ótica. Mas as instruções, elas são absolutas. Só dá instrução quem conhece a verdade, quem conhece o caminho. Quem aqui quer ser exaltado? Versículo 10 diz: ouve, filho meu, e aceite as minhas palavras, e te multiplicarão anos de vida e paz.
te multiplicarão anos de vida. Ouve, filho meu, e aceita. Olha aqui um pouquinho para mim. Ouve e aceita. Ouve e aceita. Tem gente que vai para os cultos de determinada igreja ou daqui e pastor, mas eu não concordo. Então não vai produzir resultado na sua vida. Se a palavra de Deus está dizendo, aceita. Por isso que no Verbo da Vida nós lemos tantos versículos, para você ver que está na palavra. Se está na palavra, meu amigo, não importa o que eu penso ou o que você pensa, e sim a palavra. E ela diz que quando você ouve e aceita, ela multiplica dias. Mais uma vez, é possível viver mais. Se é possível viver mais, é possível viver menos. Quem aqui quer viver mais? Instruções e conselhos. Não despreza os conselhos, ouve. Mas nós não somos guiados por conselhos. Quando formos tratar as outras duas partes dessa ministração, nós vamos instruir mais sobre essa sensibilidade. Mas um princípio eu e você já aprendemos. As instruções vão estar de acordo com a palavra. Os conselhos precisam se alinhar à palavra. Eu fico com a palavra. Eu só escolho se a palavra estiver de acordo. A palavra diz para amar ao próximo, eu amo. Não é porque a pessoa está praticando algo que eu não concorde, que eu não posso tratar ela bem. Eu não preciso conviver com ela, mas eu tenho que exalar amor. Cristão não pratica violência contra outras pessoas. Repito, cristão não pratica violência contra outras pessoas. Mas também não precisamos concordar. Eu fico com a palavra. Romanos capítulo 10. Diz assim, no versículo 8: porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isso é a palavra da fé que pregamos. Versículo 9: se com a tua boca, preste bem atenção, se com a tua boca confessares Jesus como Senhor e em teu coração creres que Deus o ressuscitou dentre os mortos, serás salvo. O que é necessário para ser salvo? Crer que Deus ressuscitou Jesus dos mortos e confessar Jesus como Senhor. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa a respeito da salvação. Se você está aqui nessa manhã e quer ter a certeza de ter uma vida eterna no céu, só tem um caminho. Você está aqui ainda? Só tem um caminho, que é Jesus. Pastor, eu já tenho Jesus, então vou nem mais prestar atenção. Aí não tem unidade. Não é para lhe condenar não, mas tem gente que começa a ficar olhando aqui para os instrumentos, quem está ajeitando. Tudo bem, a gente é curioso, eu e você somos mesmo. Mas se arrepende e volta para a palavra, por quê? Esse é o momento de estarmos em unidade. Porque na unidade, Deus vai ordenar uma bênção tal, que se tiver uma pessoa que ainda não aceitou a Jesus, o Espírito Santo vai tratar com ela. Já está tratando com muita gente. E a pessoa, não importa as circunstâncias, não importa o que os outros vão pensar, mas vai confessar Jesus como Senhor. Por quê? Porque concordou com a palavra. Você que está aqui pela manhã, se você ainda não aceitou Jesus como Senhor da sua vida, eu quero dizer que esse é um caminho que você vai desfrutar um acesso daquele que é toda a sabedoria. E você vai poder viver para a sua vida o melhor de Deus para a sua vida, o plano que Ele fez para você. Então, se você está aqui pela manhã e deseja viver o plano que Deus fez para a sua vida e confessar Jesus como Senhor, faz um sinal com a tua mão. Nós vamos orar com você e vamos nos alegrar. Uma festa vai começar nos céus e outra vai começar aqui nessa igreja. Vamos festejar por você confessar Jesus como Senhor. Se você está aqui nessa manhã e deseja confessar Jesus como Senhor, ou se você estava desviado dos caminhos do Senhor, vivendo pelos seus próprios instintos carnais, mas hoje você se arrepende e deseja voltar para Jesus, faz um sinal com a tua mão, que nós vamos também festejar com você.
E se você estava sem congregar, você ainda continuava crendo que Jesus era o Senhor da sua vida, confessando, você não chegou até se desviar dele, mas deixou de se alimentar numa congregação, crescer no que a Bíblia diz, os dons espirituais tocando a sua vida, e você deseja voltar a congregar. Faz o sinal com sua mão também, que nós vamos festejar com você. E olhe, não precisa ser nessa igreja não, viu? Você hoje pode chegar ao entendimento e voltar a congregar na igreja que você congregava antes. Nós vamos festejar também. Mas se você escolher esse local, vai ser um prazer para nós, uma alegria, porque vamos crescer juntos com você. Quem deseja voltar para Jesus, ou nascer de novo, ou voltar a congregar, faz o sinal com sua mão. Se você está aqui passando por algum tipo de enfermidade, eu quero lhe dizer que toda vez que a palavra de Deus é pregada, Deus, Ele confirma a palavra dEle com sinais. Então nós podemos orar por você e essa enfermidade vai embora. Tem alguém que deseja receber a oração por algum tipo de enfermidade que está passando? Pode vir, irmã. Tem mais alguém? Eu percebi uma resposta que essa irmã deu. É hoje. Ela começou a escutar, já levantou a mão. Ela não esperou, é hoje. Vem aqui, amor, por favor. Aleluia, é hoje, irmã. Eu vou pedir que minha esposa fale com você. Você pode só dizer para ela o que é. Se puder me dizer ou não, você me diz. Você pode estar orando, você pode estender suas mãos. Se necessário for, estenda numa posição confortável. Estenda. Porque o poder de Deus está em manifestação aqui. Vários testemunhos de cura temos ouvido. E hoje não será diferente. A minha esposa vai colocar a mão no seu ventre e eu vou botar na sua testa. Em nome de Jesus. Toda enfermidade sai agora. O poder do alto. Creia que o poder do alto está fazendo uma cirurgia. Está restaurando. Subiu uma palavra no meu coração, imunidade. Subiu essa palavra no meu coração, imunidade sendo fortalecida. O seu sistema imunológico se fortalecendo. Você deve saber o que isso significa. Imunidade. Imunidade fortalecendo. O Senhor diz, hoje eu restauro a imunidade do seu corpo físico. Eu devolvo o que foi roubado. Saúde em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Aleluia. Olhe para mim. Deus disse... Jesus, ela falou, é justamente isso. Quando eu falei imunidade, eu não sabia o que era humanamente falando, mas Deus sabe. Aleluia. Gostei. Você pode estender as suas mãos para Gustavinho. Aleluia. Pulmões sarados, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Toda a pneumonia saindo agora em nome de Jesus. Agora, sai! Sai! Em nome de Jesus. Aleluia! Fala aleluia! 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 Você pode dar aleluia também. Aleluia! Aleluia, aleluia. Você foi abençoado com a palavra? Pratica a palavra. Ela já tem poder por si só para operar nas nossas vidas. Aleluia.